Fala galera, beleza? Anderson Augusto na área e hoje vamos falar sobre o filme do Superman, né? Esse filme que dá o pontapé inicial para esse universo do James Gunn, baita do filme super-herói. É um filme que você realmente sai do cinema se sentindo esperançoso e é um bom filme de herói, cara, como há muito tempo a gente não via por aqui. Esse filme já se inicia não com um resumo, né, mas com um texto afirmando que há mais de 300 anos temos a atuação dos meta-humanos, né? Os seres humanos já sabem que existem esses super seres. O filme não explica necessariamente o que é um meta-humano, e esse texto meio que fica ali para dar uma pequena introdução, né? Uma das coisas corajosas que não é spoiler por estar nos trailers é que esse filme já começa com o Superman apanhando. O maior herói de todos os tempos, ele é tirado desse pedestal que foi colocado aí nos últimos filmes e a gente vê ele apanhando, enfim, todo quebrado, né? Acredito que os pontos que o James Gunn quer exaltar nesse Superman dele não são os pontos físicos, né? Então são mais de níveis de caráter mesmo. Vemos esse Superman tendo mais simpatia. É um Superman que para tudo para salvar todos os tipos de seres vivos, né? Se importa com a vida. Então é um Superman mais humano nesse aspecto. Peraí, deixa eu tocar só o vídeo. Esse Superman, a atuação do ator David Corvette, eu acredito que seja assim. Então, a atuação do David, né, propriamente dito, é uma boa atuação, né? Tanto como Superman, como o Clark ele entrega bem. Lembrando que as escolhas de atores para interpretar o Superman, desde o começo da história, eram para ser atores desconhecidos, né? O Superman clássico de 1978, o grande astro do filme era o Jane Hackman, que tinha acabado de ganhar o Oscar, né? Ele que faz o Lex Luthor no filme. E o Marlon Brando, cara, que é o poderoso chefão, né? Que faz o papel do Napoleão. Esses são os grandes nomes do filme do Superman de 1978. O Christopher Reeve era um desconhecido ator de teatro. E o intuito era esse, pegar um cara desconhecido, talvez não brilhasse muito, mas Christopher Reeve não soube brincar, gente. Ele levou para um outro nível a atuação de Clark e a atuação de Superman. Ele tem algumas referências ao filme original, né? E o Superman tá bem funcionando nesse filme. Os outros personagens secundários, eles funcionam. Temos Jimmy Olsen, que tem um papel importante no filme. O Perry White, que passa ali, não é tão aprofundado. Temos alguns personagens ali que realmente está só para encher linguiça, como todo filme de herói. De maneira geral, você é uma marca do James Gunn. Ele gosta de trabalhar com vários personagens. Falando em personagens secundários, a Lois Lane no filme tá incrível, funciona, né? E o mais importante, o relacionamento dela com o Clark barra Superman é um relacionamento que você sente uma química, é um relacionamento que você sente uma verdade até nos atritos. Principalmente por causa da veia jornalística dela. Sim, ela continua sendo aquela Lois Lane que coloca a vida em perigo, isso aí não tem como fugir, é uma característica da personagem. Mas, pelo menos dessa vez, o relacionamento dela com o Clark é um relacionamento que você acredita e que faz sentido. E falando em outros personagens, também temos a Gangue da Justiça. Você tem a Mulher Gavião, que pra mim não faz muita diferença. Enfim, ela é um personagem que não tem muita expressão, né? E acontece com o filme que tem muita gente. Temos o Senhor Incrível, que, puxa vida, na minha opinião, a melhor cena de ação do filme é dele. Temos uma cena com ele que você enxerga a assinatura do James Gunn, que o James Gunn adora colocar uma trilha sonora, algo que na hora você vai lembrar do Guardiões da Galáxia. Ah, isso é ruim? Não, isso é bem legal. Ele acaba roubando a cena, mas também continua sendo o filme do Superman. E temos o meu personagem secundário favorito dentro desse herói, que é o Guy Gardner. Para quem não conhece, é um personagem extremamente suportável, uma Lanterna Verde. O James Gunn conseguiu trazer para o filme
e respeitar a essência do personagem. Então, é um personagem que é mala, é um personagem que é irritante, sarcástico. Essa é a essência do personagem. É um puta personagem que está sendo interpretado de maneira quase que simbiótica, uma maneira... Está sendo interpretado de uma ótima maneira pelo Nathan Fillion. E o melhor de tudo, traz um pouco do Lanterna Verde, que não vimos desde 2011, se não me engano, para as telonas, e de uma maneira bem pé no chão e divertida, respeitando as características do próprio Guy Gardner. E vamos para a parte mais legal, na minha opinião, que é os vilões, né? Vamos falar dos vilões desse filme. Nós temos, que não é segredo para ninguém, porque tem no trailer, Ultraman, que ele faz o papel daquele Brutamontes, né? O tanker que tá ali trabalhando com o Lex para derrotar o Superman. Temos a engenheira, que é uma personagem praticamente meio robótica, ela é uma personagem meio obscura, que está sendo utilizada também para fazer meio termo, aquela personagem que não é tecnologia, mexe com tecnologia, enfim. Mas o Ultraman, ele é realmente um Brutamontes que rivaliza muito bem com o Superman. Vem a calhar nesse primeiro filme, juntamente com ela. Obviamente, como eu falei para vocês, esse é um Superman mais pé no chão, fora do pedestal. Talvez ele tenha que se desgastar mais. Porém, tem um amigo aqui que eu acredito que se fosse esse rapaz aqui, ele não teria tanta dificuldade. Talvez um sopro conseguiria. E é bem interessante, as cenas de luta são boas. E para um primeiro filme são bons vilões, né? Agora vamos para o ponto alto do filme, sem dar spoiler. Lex Luthor. Gente, pelo amor de Deus. Que atuação é essa do Nicholas Hoult? Para quem não conhece, ele fazia o Fera nos X-Men. É um baita de um ator. Conseguiu trazer esse aspecto de super vilão, gênio do mal. Coisas que a gente vê mais nas HQs, em algumas animações. Nesse vilão, o James Gunn não teve medo de mostrar que ele é mau, que ele é ruim. De até entregar o motivo pelo qual ele odeia o Superman. Você que ainda não viu o filme, saiba que você vai se surpreender, principalmente com o vilão. Então, todos os personagens, de uma maneira geral, se conversam, entendeu? Eu acredito que um bom filme de herói tem que ter um bom vilão. Então, o Lex Luthor, ele se encaixou perfeitamente. Pode ver que é muito difícil ter um primeiro filme com um bom vilão que fique memorável. Esse não é o caso, esse realmente a gente fica com esse vilão na cabeça. Mas vamos para os quesitos técnicos do filme. O CGI do filme, como é um filme fantasioso, né? Não, é um filme que foge totalmente daquela estética realista, aquela coisa dark que nós vimos do Zack Snyder. Que não quer dizer que seja ruim o jeito que o Zack Snyder faz as coisas, mas é diferente. James Gunn trabalha de outra forma. A sensação que eu tive assistindo esse filme do Superman é que realmente eu tô lendo uma história em quadrinhos. Porque um CGI que não é aquele CGI nível Rei Leão, mas também não CGI que avacalha. É uma coisa que você assiste e você acredita que você tá vendo aquele bicho ali e ele entrega o que ele tem que entregar. As cores são mais vivas. Dentro do humor do James Gunn, em algumas cenas, em alguma parte da fotografia, ele deixa a sua marca registrada. E ele sempre trabalhou com bom CGI, mas enfim, o CGI desse filme passa de ano, até mesmo pelo orçamento do filme, que se eu não me engano é um orçamento um pouco modesto comparado com o Homem de Aço, que gastaram muito, muito dinheiro. Dessa vez o James Gunn, ele não deixou a trilha sonora clássica do John Williams de fora. Né? Aquela música do Superman que, enfim, encanta gerações e gerações até hoje. Tem uma reformulada, obviamente quis colocar a marca dele ali, com uma musiquinha aqui, outra acolá, uma própria trilha sonora única, mas, de certo modo, não se afastando dessa trilha sonora clássica. Tem as trilhas sonoras de suspense, de ação, de drama, que fazem jus ao personagem. Nada tão memorável como a trilha sonora do John Williams, mas tem uma boa trilha sonora, como uma boa direção. O James Gunn, as cenas de lutas, as cenas de voo do Superman, ele fez de um jeito para deixar a assinatura dele, inclusive destacando muito o símbolo do peito do Superman. É uma coisa que você vai ver muito na tela do cinema. E para terminar, gente,
o filme do Super-Homem é um bom filme. Eu fui pro cinema com uma dúvida, mas eu saí leve porque eu vi um filme que não tem medo de ser um filme de super-herói, não tem medo de ser bom, não tem medo de mostrar bondade. Vai agradar quem era fã do Snyder, como eu também sou. Vai agradar quem nunca viu nada do Super-Homem, né? Que é a primeira vez que você vai estar indo pro cinema ou vai assistir em casa no streaming, cara. É um bom filme de super-herói. Eu vou dar uma nota 8, que passa de ano, garante já uma sequência. Lembrando que é um primeiro filme desse herói, então ele ainda está em desenvolvimento, muitas coisas estão acontecendo, você vai assistir o filme que você vai ver, né? Mas eu acredito que o intuito mesmo desse filme é trazer a humanidade, que realmente traz a humanidade. É um Superman que é muito poderoso? Não. Mas é um Superman que ele é muito parecido com o ser humano, no melhor sentido da palavra. Eu espero que você goste de assistir o filme. Para você que quer se aprofundar mais no Super-Homem ou em coisas que acontecem no filme, eu indico para você esse filme. Ele tem algumas referências boas. Assista o Superman 4, não é o melhor filme do Christopher Reeve, mas boa parte da mentalidade desse Superman é um pouco inspirada nesse filme do Superman 4. Assista também, leia o quadrinho O Homem do Amanhã, leia o Superman All Star, que é um ótimo quadrinho. Eu também vou indicar o livro Luthor, que mostra a persona desse vilão. Era isso que eu tinha para falar. Curta, inscreva no canal e tamo junto demais. É nóis!